Até recentemente, por volta do ano 2000, quando nós falávamos desses assuntos de transtornos, eles eram chamados a priori de doenças. Doenças mentais. Por quê? Até ali por volta do ano 50, década de 50, os psiquiatras observavam que algumas questões eram de fato doenças. Como é que nós classificamos na medicina doença? É aquilo que tem marcador biológico. Tá? Então, para o nosso irmão, irmã entender, o que é um marcador biológico? São aquelas marcas no tecido corpóreo que permitem, por meio de exames, um médico saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, você chega lá no médico, dá um espirro, atchim! Isso aí é um sintoma, não é um diagnóstico. O médico levanta suspeitas, ele começa, você está sentindo febre? A garganta inflamou? Isso tudo continua sendo sintomas. A partir daí, ele tem que pedir exames médicos para ele poder saber quais marcadores biológicos estão sendo identificados, para ele saber qual é a causa desse espirro, da garganta, da febre. E aí o que é interessante? O nível de marcadores biológicos da doença são tão específicos e objetivos que essa gripe pode ser simplesmente uma gripe, pode ser Covid, pode ser chikungunya, pode ser influenza, mas os marcadores estão lá. Apesar dos sintomas serem parecidos, os marcadores são objetivos. Né? Então, lá na década de 50, já havia a clareza de marcadores biológicos, por exemplo, para síndrome de Down. Já havia marcadores biológicos claros para a questão da demência e os estudos de Alzheimer já estavam mostrando marcadores biológicos lá na década de 50. É na década de 50, por exemplo, que o autismo também começa a ser classificado como uma doença do cérebro, porque marcadores biológicos começaram a ser observados. Então, nesse momento, surge um homem na psiquiatria chamado Emil Kraepelin. E Emil Kraepelin decide fazer um estudo mais amplo em torno da depressão e o transtorno, na época chamada de doença... fugiu aqui da... Bipolar? Bipolaridade, obrigado. Doença bipolar. Todos os estudos de Kraepelin falharam em mostrar que havia marcadores biológicos. Porém, ele decidiu pegar e criar um grupo de sintomas comportamentais e dizer, olha, os sintomas estão aqui, logo é doença. Mas veja, não é assim que a medicina trabalha. Sintoma não identifica a doença. Sintoma levanta suspeitas de doenças para que os exames possam provar. Então, o Kraepelin, com a ajuda da Organização Mundial da Saúde, e aí vem um dado mais assustador, patrocinado pela indústria farmacêutica, começou a patologizar aquilo que não podia ser provado como doença. E a psiquiatria, nesse momento, ela se corrompeu. Ela se vendeu. Veja, as pessoas dizem assim, eu ouço muita carteirada quando eu estou falando disso, às vezes de médicos, mas você não fez medicina? Eu disse, cara, mas tudo bem. Me ajuda a entender. Você conhece Jeffrey Lieberman? E o que eu acho mais interessante é que a maioria dos médicos e mesmo psiquiatras nem sabem quem é Jeffrey Lieberman. Jeffrey Lieberman é o atual presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Jeffrey Lieberman foi o cara que coordenou a força-tarefa do DSM-5, que é o manual de estatística de doenças mentais que os psiquiatras usam para te rotular como uma doença. E ele tem um livro em português chamado A História da Psiquiatria. E o próprio Jeffrey Lieberman diz com todas as letras, na história da psiquiatria, como que a indústria farmacêutica cercou a psiquiatria a partir dos estudos de Kraepelin e foi patrocinando os estudos das doenças mentais.
Tá lá. Então, poxa, não sou eu que estou dizendo. Tem as fontes da própria psiquiatria contando essa história. Isso levou, por exemplo, na década de 70, um dos maiores psiquiatras do mundo, naquela ocasião, Dr. Thomas Szasz. Thomas Szasz, ele era o professor-chefe, professor catedrático de psiquiatria da Universidade de Nova York, em Syracuse, que é uma das mais respeitadas universidades no mundo, principalmente na área médica. Dr. Thomas Szasz viu como a indústria farmacêutica cercou a profissão psiquiátrica e apresentou um livro no final da década de 70 chamado Os Mitos das Doenças Mentais. Inclusive, esse livro foi publicado em português. Nossa, tem em português. Você só vai encontrar agora cópias antigas, porque ele não foi relançado, mas você ainda encontra, tipo, acho que é estante virtual que o pessoal encontra esses livros aí. E que ele mostra, não há nenhum estudo médico que prove que isso é doença. E ele era um dos maiores psiquiatras do mundo naquela ocasião. E ele levantou toda essa questão dizendo, é falso o conceito. Antes dele morrer, ele escreveu uma revisão do livro dele, cujo título era Os Mitos das Doenças Mentais Continua. Mostrando como eles cercaram de mentiras os estudos dessas questões. Só que aquela história, Kraepelin, ele dominou esse cenário, mas tinham outros médicos, psiquiatras dizendo, não é assim que se analisa esse negócio. Então se criou um conceito, é doença. Aí vem a questão. No quadro de ciências, nós precisamos sempre... Isso aqui nós ensinamos muito na CEBI para os nossos alunos. Eles têm que entender as estruturas da ciência para entender problemas de comportamento. Nós não podemos negar aquilo que é chamado de fenômeno. Para que qualquer ciência possa se estruturar, para que qualquer ciência possa dizer qualquer coisa, a primeira coisa que tem que se provar é que existe um fenômeno real. É a partir do fenômeno real que nós interpretamos o fenômeno sobre a sua natureza e suas implicações. Então, essa estrutura de interpretação do fenômeno, ela é chamada de epistemologia. O pessoal aí que é da área de ciência, médicos, físicos, matemáticos... É bem comum essa É palavra. muito comum isso que eu estou falando. Existe uma coisa chamada epistemologia científica daquela área, ou daquele fenômeno. Então nós vamos pegar os transtornos mentais. Transtornos mentais é uma fenomenologia. Como interpretá-lo? Aí tinha esse grupo dizendo, é um problema médico. E um outro grupo disse, não, isso é um problema comportamental. À medida que os estudos em neurologia, com as imagens, estudo do cérebro, as estimulações cerebrais, foram sendo ampliadas, foram sendo detalhadas, o que começou a se descobrir? Que o cérebro não era o culpado. Logo, ele não pode ser o doente. Olha, interessante. Ele não é o doente. Foi nesse momento, ali na transição de 1990 para 2000, que some, sem ninguém perceber, porque já é muito sutil, some a linguagem doença mental. Não se fala mais de doença mental. É verdade. Passou a ser transtornos mentais. Exatamente. Por quê? Porque foi provado que era falsa a definição de doença. Mas o grupo que não queria largar o osso, e a indústria farmacêutica, que quer continuar te vendendo o remédio pro resto da vida, disse assim, então vamos falar dos transtornos. E continuou associando o transtorno com doença. Qual é o grande problema? É que o conceito de transtorno não é de doença, é de uma mentalidade comportamental. Ou seja, ligado a comportamento, não doença. Ao comportamento. E agora, mais especificamente, à medida que a coisa vai sendo aprimorada, esse transtorno foi definido como construto de mentalidade. Tá? Olha que interessante. Não sei se tem alguma pergunta aí, porque aqui Não, tem muita não. coisa para ir falando. Pode Você falar. pode me interromper, porque Pode falar.
Né? Tô entendendo tudo. Tinha um personagem de um programa da Globo antigamente, na Zorra Total, que o coitado não falava nada durante o quadro e a mulher dele falava o tempo todo. Aí no finalzinho ele ia falar alguma coisa, ela mandava ele calar a boca e dizia: Aderbal, você fala demais, Aderbal. Então eu tô assim que nem a mulher do Aderbal, entendeu? Eu falo demais. Então, só para então, a gente compreender essa dimensão, a revista Forbes, né, creio que todos aí que estão na internet estão acompanhando, sabem o que é a revista Forbes, a mais importante revista, né, da alta sociedade, né, que revela os milionários do mundo, os influentes e tal. A revista Forbes, há poucos anos atrás, eu não sei exatamente o ano, ela publicou uma matéria falando de um homem chamado Alan France. Alan France foi considerado pela revista Forbes o homem mais poderoso da psiquiatria mundial. Uau, Ela usou esse que termo, título. powerful. Era o homem mais poderoso. Por quê? O Alan France, além de ter sido presidente da Associação Americana de Psiquiatria, o presidente da Força Tarefa do DSM-4, ele foi o que mais influenciou o grupo da Força Tarefa 5 do DSM, que era presidida pelo Jeffrey Lieberman. Então esse homem assim, é o papa da atualidade na psiquiatria, segundo a Forbes. Aí então eu tô dando a fonte aqui, ó. Quem quiser, Forbes, Alan France. O Alan France, ele escreveu um livro, eu não lembro direito como saiu em português, Saving Normal. E eu acho que saiu como Definindo o Normal, é uma coisa assim. Eles não traduziram literalmente, mas tipo, ou Definindo o Normal, algo nesse sentido. E ele diz o seguinte, nesse livro, que os transtornos mentais, veja que ele não usa mais doença. E ele é um defensor do modelo médico. Os transtornos mentais, na verdade, são construtos da mentalidade. É uma palavra bonita, rebuscada, que se você não for buscar o entendimento, você vai continuar achando que é doença. Mas construto da mentalidade significa o seguinte: é a maneira que você construiu, a tua maneira de crer sobre o mundo, que está desenvolvendo isso em você. Então, quem é que está falando isso? Alan France. Eu estava falando numa igreja em São Luís, 2 anos atrás, sobre a depressão. Estava dando uma palestra para isso sobre depressão, tinham 2 médicos lá. E enquanto eu desenvolvia a minha palestra, eles estavam lá atentos, concordando. Quando eu falei, por exemplo, que a depressão não podia ser classificada como uma doença. Claro. Não, eles ficaram ali, olharam, eu dei as razões, e aí um deles levantou a mão. Né? E esse médico, pelo menos, era crente mesmo, porque tem lugares que eu vou que médico já vem com a carteirada, eu sou médico, você não e tal. Ele levantou a mão, muito humildemente, e disse: pastor, ele se apresentou, eu sou médico e tal há tantos anos, até aqui eu estou concordando com a sua palestra, mas quando o senhor disse que a depressão não tem marcadores biológicos, e por isso ela não é doença, eu não posso concordar com o senhor, porque a depressão tem marcadores biológicos. Aí, quando ele terminou de falar, eu disse assim: irmão, eu agradeço a sua participação, até porque você é médico, então a sua participação é muito importante. Mas deixa eu consultar algumas questões contigo aqui. Mencionei Alan France. Ele não sabia quem era Alan France. Eu disse assim: olha, mas vamos lá, esse cara foi o cara que trabalhou na Força Tarefa, presidiu a Força Tarefa DSM-4, foi o mais influente da Força Tarefa DSM-5, presidida pelo Jeffrey Lieberman, e ele diz no livro dele, né, Definindo o Normal, que a depressão não tem marcadores biológicos, razão pela qual é impossível fazer qualquer exame que a testifique. Não bastando isso, o próprio DSM, que é a bíblia do psiquiatra para me diagnosticar com algum transtorno mental, na seção que trata da depressão, abre dizendo que a depressão é um construto da mentalidade, DSM-5, Construto, né? da mentalidade, que não tem marcadores biológicos
E por isso não se pode fazer exames. Aí eu olhei para esse médico e disse assim, então veja, eu estou citando a fonte primária, porque quem está no mundo acadêmico sabe que quando a gente está principalmente em mestrado e doutorado, a gente não pode citar fonte secundária, é a fonte primária. É. Né? Eu disse assim, estou te citando fonte primária, o próprio DSM, e estou te citando fonte primária, ou fontes primárias daqueles que trabalharam no DSM dizendo não existem marcadores biológicos. Então o irmão agora está me dizendo que tem. Então eu gostaria que o irmão nos dissesse quais são esses marcadores que os psiquiatras que elaboraram toda a teoria também não sabem. E aí foi um silêncio. Aquele médico olhou e eu admirei a postura dele, porque geralmente a maioria dos médicos com quem eu dialogo e faço esse tipo de confrontação não são humildes. Eles acabam sendo um tanto quanto arrogantes. Mas esse médico foi humilde e disse assim, pastor, eu não saberia lhe dizer, porque na verdade eu apenas ouvi que tinham marcadores e eu nem conhecia isso que o senhor está falando. Não existem. Então, hoje nós estamos falando de construtos da mentalidade para explicar o que é um transtorno. E o construto, ele é o quê? O pessoal está nos assistindo. O que é o construto? É o que você crê. Olha só. O teu mundo de crenças faz com que você reaja a determinadas situações. Aí lembram disso na nossa conversa, que essa pesquisa da doutora Caroline Leaf, que eles demonstraram por estudos laboratoriais que o que você pensa tem a ver com o que você crê. O que você fala tem a ver com o que você crê. O que você faz tem a ver com o que você crê. Verdade. E o que você sente tem a ver com o que você crê. Esse mundo de crenças promove os construtos das mentalidades.